Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José de Assis Pacheco e nós estamos aqui para gravar esse vídeo para juntos comentarem também um pouco da Páscoa. Onde e como e quando tudo isso, essa grande festa se originou. Até porque a maioria dos países, vamos dizer assim, ocidentais, cristãos, comemoram a Páscoa do Senhor. Mas nesse momento, nós vamos observar algumas nuancezinhas aqui e ali e algumas, quem sabe, curiosidades sobre essa linda comemoração que é a Páscoa. Para isso, temos que reportar ao escrito da Palavra de Deus. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 27, Deus faz uma declaração, mandamento para Moisés, para que Moisés se reportasse ao povo com essas palavras. Êxodo capítulo 12, versículo 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Muito bem, esse era o mandamento. Observe a palavra que diz: passou as casas. Esse verbo que origina a palavra Páscoa, porque a palavra Páscoa vem dessa raiz verbal, o pechar. Pechar significa Páscoa. E isso significa, na nossa transliteração Páscoa, significa literalmente a passagem, ou pular sobre, ou passar por cima. Mas o que estava acontecendo? Por que isso? De onde partiu? Aí nós vamos ter que estudar as narrativas do livro de Êxodo a partir do capítulo 12, para a gente entender o que estava acontecendo. Na verdade, seria interessante estudar e ler todo o livro de Êxodo, porque o povo está no Egito e é escravo de Faraó. Após a morte de José, que era o governador de todo o Egito, um outro faraó, alguns acreditam que é o Ramsés II, enfim, outro faraó que não conhecia essa história, que não se familiarizava com essa história, se conhecia, não se interessava, mas tinha o povo de Israel como uma força bruta para as construções, faraônicas do Grande Egito. E então, para obter essa força, o faraó implementava uma outra força, a força do castigo, a força da humilhação, a força da obrigação do trabalho forçado. E aí o povo sofria as agruras do castigo do cruel faraó. E ali o povo passou 430 anos. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Foram longos 430 anos sendo hostilizados, humilhados por Faraó. E esse muito sofrer vieram as muitas orações, súplicas, busca para que Deus tirasse o povo dali, soltasse o povo, levasse o povo para a liberdade. E aí o Senhor ouviu a oração desse povo e levanta um homem chamado Moisés. Moisés foi preparado para ser o libertador de Israel, para ser o mediador, para tirar o povo de Israel das garras do cruel faraó. E assim veio a história da Páscoa, porque depois que Deus jogou, vamos dizer assim, operou também com mão forte para vencer Faraó, para quebrar Faraó, o Senhor
jogou sobre o Egito as 10 pragas. Eles até quiseram imitar as pragas. Lembra dos mágicos, ou dos magos lá no Egito? Mas quando foi a última Páscoa, a última praga, melhor dizendo, foi o checkmate de Deus para o Egito. Deus disse a Moisés: prepara um cordeiro, escolhe um cordeiro sem mácula, sem ferimento, sem mancha e sem defeito. Separa ele durante 7 dias e prepara para o sacrifício. Vocês vão sair do Egito, porque eu vou enviar um anjo da morte. E esse anjo vai entrar em todas as casas, todas as ruas, todas as vielas, em todos os lugares, e até de animais, para matar o seu primogênito. Mas o sangue desse cordeiro, Moisés, que você vai sacrificar, você vai recolher o sangue e passar nas vergas, nas vigas, nos umbrais das casas. E quando esse anjo for liberado para essa execução, ele vai passar, e quando chegar naquela casa que ele vai executar esse mandamento para matar o primogênito, ele vai ver o sacrifício, ele vai ver o sangue. E quando ele vir o sangue, ele vai passar para outra casa, e assim sucessivamente. A casa que tiver o sinal do sangue, essa será poupada. Não haverá morte ali dos primogênitos. Mas todas as casas que não tiverem o sinal sofrerão a morte do seu primogênito. E aí, quando o anjo chegava numa casa que tinha marca do sangue, ele pulava para outra. Esse pular, esse passar para outra casa, é exatamente o Pechar, a Páscoa. E Deus disse: esse animal que você matou e sacrificou, vocês vão cear com ele, vocês vão comer. Comer. Esse animal tem que ser assado. Ele não pode ser cozido na água. Ele tem que ser assado no fogo, e vocês vão comer. E se for muito para uma família, convida uma outra família, mas entra para dentro da casa, que está marcada com sangue, para vocês cearem. Porque vai ser a última vez que vocês vão cear aí no Egito. A última janta, vamos dizer assim, o último jantar que vocês vão realizar no Egito. E tem que ser com pressa, Moisés. Cinge os lombos, preparem, coloque as sandálias nos pés, junta todo mundo, começa a falar isso. Porque vai ser esta noite, à meia-noite, eu vou disparar o anjo, eu vou liberar esse anjo para executar essa ordem. E assim Moisés fez. E como tudo tinha que ser muito dinâmico, os pães foram asmos, foram pães sem fermentos, né? E ervas amargas para simbolizar ali o amargor, o sofrimento daqueles 430 anos de sofrer e de horror. E assim Moisés fez, juntou, preparou tudo, avisou todas as famílias, fez essa declaração que Deus tinha feito, e isso passou a ser, ao longo dos anos, um grande memorial, porque dali, quando o Senhor executou a morte dos primogênitos, Faraó não suportou, se rendeu ao poder de Deus e expulsou todos os judeus das terras de Faraó. E depois você já sabe, né? Veio a perseguição, eles atravessam o Mar Vermelho, e Faraó, com os seus soldados, são afogados, né, ali no mar. Mas vamos voltar à Páscoa, porque é esse jantar que é o que nós estamos comemorando, essa libertação, esta passagem
da morte para a vida, porque a morte ia entrar definitivamente. Mas o sangue foi o sinal perfeito para fazer com que esse anjo passasse. E aí a vida permaneceria naquela casa. Então isso se tornou, na verdade, para Israel, um grande memorial. E eles nunca, jamais poderiam esquecer e deveriam trazer sempre à memória este grande evento, esse grande dia, que foi a libertação de Israel, dos judeus, das garras do terrível faraó. E assim Israel até hoje comemora a Páscoa. É claro que Israel tem outras grandes festas, porque é um povo festivo, né? Você tem hoje Israel comemorando a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur, ela é uma festa que vem seguida aí de jejuns, né? E nenhum trabalho pode ser feito onde o povo vai pedir perdão ao próximo e pedir perdão a Deus. É uma grande festa, a festa do Yom Kippur. Nós temos a festa do Sukkot, né? Que é a festa da colheita, o Pentecoste, a festa da cabana ou das cabanas. Você tem o Rosh Hashanah, que é o ano novo hebraico. E você tem também uma festa chamada a Purim. A festa de Purim comemorava também uma grande libertação. Lembra da rainha Esther, que conseguiu desvendar o arcabouço malicioso de Amã sobre Israel? E aí o povo foi libertado pela intercessão da rainha Esther e, obviamente, por Deus. E eles comemoram essa libertação também, que é a libertação, que é a festa de Purim. Mas vamos voltar aqui à nossa Páscoa. A Páscoa é esta festa que abre o calendário, como eu já falei, de todas as festividades de Israel. Até porque, como comemorar alguma coisa sendo escravo, sendo humilhado, sendo maltratado, sofrendo horrores? Então é necessário uma libertação, é necessário a ressurreição, é necessário uma grande vitória, uma libertação para se comemorar alguma coisa. Quem está sofrendo, quem está chorando, quem está padecendo horrores, não tem razão para comemorar. Mas quando o povo foi libertado, a liberdade talvez seja uma das maiores virtudes, até maior do que a própria vida. Que adianta ter vida se você é um prisioneiro, se você é um escravo, se você está sendo humilhado? Alguns até almejam a morte do que viver uma vida debaixo de severas humilhações. E aí, Oscar de Jesus Kempis disse o seguinte, ele diz assim, a liberdade é o maior bem que uma pessoa pode possuir. Nada valerá a pena se estiver aprisionada. Assim, quando o vento tocar em seu rosto, lembre-se, você chegou até aqui e irá até onde o teu desejo te levar. Ou seja, é essa liberdade que Deus estava trazendo para os judeus ao ser livres das mãos pesadas de Faraó. E aí a festa da Páscoa nada mais é do que a festa da libertação, a festa da liberdade. É esse memorial que jamais poderia ser esquecido. E Jesus Cristo, como um bom judeu, também foi participar desse grande jantar. Ali na Bíblia, nos Evangelhos, está
Jesus com seus discípulos sentado à mesa para celebrar a Páscoa. O Peshach, ele está sentado à mesa com os seus discípulos para celebrar a Páscoa como um bom judeu. E aí, nós vemos que a mesa se tem alguns elementos que faziam parte da Páscoa. E alguns desses elementos se reportavam à dor, à morte, o sofrimento. A morte, ela é terrível. A morte acaba com os sonhos. Vou ler um poema aqui, rapidinho, desse escritor Robson Farias. Olha o que ele disse. A morte acaba com os sonhos, acaba com os planos, desestrutura uma família, seus danos são irreparáveis. Deixa-nos prantos, 1 minuto e pronto. Tudo se vai. A dor fica, martiriza, maltrata, tira a calma, estraçalha a sua alma. E as palavras? Não farás mais sentido o seu amor? Tudo se vai. Aproveite os momentos, ame lentamente, sorria sempre, vive intensamente, abrace forte com carinho. Isso que é presente. E não esqueça, faça isso constantemente, porque um dia tudo se vai. A morte leva uma vida e 1000 outras que a cercam. Mas não é isso mesmo? A morte, ao levar um ente querido, também deixa sequelas no nosso coração daqueles que ficam. Mas é exatamente isso que o sofrer, aquela morte, aquela vida de todo dia sofrimento, o sofrimento que o povo de Israel almejava a libertação. E Cristo veio trazer exatamente essa libertação. Pois bem, na mesa da Páscoa havia alguns elementos que a gente vai nos reportar aqui para lançar mão lá, quando Cristo ceou a Páscoa. Este jantar no hebraico é seder. O seder era esta ceia, era este jantar. E aí na Páscoa se comemorava todos os dias 14, todo dia 14 no mês de Nissan, que está entre março e abril, Março e abril. E aí, olha só, havia, por exemplo, o matzá. O matzá era um pão sem fermento. Havia também 4 cálices de vinho. Não dá tempo para a gente falar o significado desses 4 cálices de vinho aqui agora. Mas havia 4 cálices de vinho. Havia o zeroá, que era o pedaço de osso com carne que foi tostado, que simbolizava o sacrifício. E havia o maró. Maró são as raízes amargas que simbolizava, como eu já disse, a amargura do tempo de escravidão, daqueles 430 anos de escravidão. Havia também na mesa, ou há na mesa do judeu que celebra a Páscoa, o charot seté, ou charosset, que é a mistura, aquela mistura de uma pasta de uva, maçãs, nozes, tâmaras, canela e vinho, para simbolizar a massa que os judeus faziam no Egito para preparar os tijolos para as grandes construções no Egito. E a água salgada para simbolizar aqui as lágrimas e o suor derramado. Tudo isso compõe a mesa do judeu ao comemorar o seder, aquele jantar, o Peshach, a Páscoa, o jantar de Páscoa. Agora Jesus, como um bom judeu, está lá no Novo Testamento, junto com os seus discípulos para comemorar o Peshach, a Páscoa. E ele senta, e ali estão todos os elementos da Páscoa, e ele se apresenta. Depois de ter ceado, ele tomou o pão, levantou e disse: isso é o meu corpo, que é partido. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, a Páscoa está tendo
um novo significado. A Páscoa agora seria em memória do Cristo. Ele era a nossa Páscoa. Paulo disse isso, Cristo é a nossa Páscoa. E olha, irmãos, ele não é um símbolo da Páscoa. Ele não é um elemento da Páscoa. Ele não é só o cordeiro da Páscoa. Ele é a Páscoa toda. Ele é a libertação. Ele é a nossa Páscoa. Jesus tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Comei deles todos. Faça isso em memória de mim. E depois de cear, de comer o pão, ele pegou o cálice. Ele pegou o vinho e, havendo dado graça, ele agradeceu. Era costume do povo de Israel agradecer sempre. Agradecer a Deus que fez brotar os vinhedos, que fez brotar a vinha, fez crescer as vinhas para que surgisse o vinho. Agradecesse a Deus pela terra que produziu o pão. E ele recebe em ação de graça. E tomou o vinho e disse: este vinho é uma nova aliança que eu faço. Então veja que ele está deixando a antiga aliança que simbolizava a Páscoa, aquela Páscoa da antiga aliança, para uma nova aliança. Esse vinho é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então está tudo sendo voltado para Cristo. Então, meu amigo, hoje o verdadeiro sentido da Páscoa está todo em Cristo. Cristo, a nossa libertação. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Cristo levou as nossas amarguras. Cristo leva o nosso sofrimento. É Ele que nos faz passar por cima disso tudo. Você não tem força sozinho. Você não tem autossuficiência, nem eu. Quanta gente suicidando, quanta gente sofrendo, quantas famílias sendo despedaçadas. Mas eu quero te dizer que nessa Páscoa, Cristo, o verdadeiro sentido da Páscoa, pode fazer com que você passe por cima. Passe por cima até da morte. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Passou da morte para a vida. Portanto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cristo, a nossa Páscoa, Cristo, nosso Redentor, Ele morreu, sofreu o que sofreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é a nossa viva esperança. Cristo na glória, esperança da igreja. Abra o seu coração e creia só em Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz.